Bom, então, hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre o capítulo 3. Na verdade, eu mandei algumas atividades para vocês, algumas informações, pedi vocês para verem um videozinho que eu havia mandado, mas ficou faltando, né, a minha explicação. Então, hoje eu vou fazer um vídeo bem pequeno, bem curtinho, que a gente vai falar um pouquinho do início do capítulo 3, que fala justamente sobre a origem do homem, né? Então, nós temos duas teorias que explicam a origem do homem, que é a teoria criacionista e a evolucionista. O criacionismo, são histórias, mitos, né, lendas que explicam a origem da humanidade. Elas não têm nenhuma base científica, tá? Então, o que acontece? O criacionismo vem da palavra aí, criação, porque são histórias, né, que foram criadas pelo ser humano para dar uma resposta àquilo que ele tinha dúvidas, mas não há nenhuma base científica. Então, por exemplo, a gente pode falar, né, que os gregos tinham suas histórias criacionistas para explicar a dor, o sofrimento, a origem do povo grego. No cristianismo, nós também temos uma explicação, né, baseada no criacionismo, que é Adão e Eva. Então, Adão e Eva, ela está dentro do criacionismo. Por quê? Porque não há nenhuma prova científica que houve, né, realmente um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva. Então, ela se enquadra também no criacionismo, tá bom? Agora, e o evolucionismo? Bom, gente, nós já estudamos aí sobre séculos e o século que nós vamos ter aí, a teoria evolucionista, vai ser no século XIX. Então, no século XIX, nós vamos ter aí o aparecimento de uma nova teoria explicando a origem da humanidade. E o evolucionismo, né, ele atinge ali o seu auge com o Charles Darwin, quando ele escreve um livro, gente, chamado A Origem das Espécies, em 1859. Então, ele escreveu esse livro depois que ele fez uma viagem, tá? Pela América, né? Ele ficou um bom tempo numa ilha chamada Ilha de Galápagos e ele vai, na volta dele, né, para a Europa, que o Darwin, ele era da Inglaterra. Então, quando ele volta, ele vai escrever esse livro que é chamado aí A Origem das Espécies, que é baseado na seleção natural. O que acontece, gente? O Darwin, ele observou os animais. Então, nesse tempo, né, que ele ficou mais ou menos uns 6 anos viajando, ele vai catalogar as várias espécies de animais que ele observava e ele chega à seguinte conclusão: olha, essas espécies que existem hoje, elas foram fruto de uma seleção natural. O que seria isso? Seria o seguinte, para ele, né, na concepção dele, de outros estudiosos anteriores também a ele, né, as espécies que existem hoje, elas se adaptaram ao meio ambiente que elas viviam. Então, por exemplo, se era um lugar frio, né, os pássaros daquele lugar iria ter mais pena. Por exemplo, uma região de lagos, ele desenvolveu um bico mais afilado para poder pescar, né,
os peixes do lago, porque era onde ele, né, onde que sairia a alimentação dele. Então, esses pássaros, eles vão passar essas características, essas espécies de animais, elas passam essas características para os seus descendentes. E aquelas outras espécies que não se adaptaram, elas entraram em extinção, elas desapareceram. Então, para o Darwin, as espécies que existem hoje de animais, elas passaram por um processo de adaptação, foram fruto de uma seleção natural, onde aqueles que se adaptaram ao meio que eles viviam sobreviveram. E aqueles, segundo Darwin, que foram, né, assim, foram mais fracos, não conseguiram se adaptar, eles entraram em extinção. Só que acontece o seguinte: o Darwin, na Origem das Espécies, que é esse livro que ele publicou lá na Europa, ele vai também ir além, ele vai falar assim, olha, o homem também é fruto de uma evolução. E quando Darwin falou isso, gente, as pessoas, né, não vão aceitar a teoria dele, até mesmo no meio científico, eles não vão aceitar, porque até então, sobre o homem, nós tínhamos somente explicações criacionistas, sem um embasamento científico. Então, quando Darwin diz isso, né, ele vai ser muito ali, né, criticado pelo meio, né? A gente tem que lembrar que a religião também era muito forte, e aí ele vai ser muito criticado, mas hoje, né, a teoria evolucionista está aí. E a gente tem que entender também um pouco da teoria evolucionista, porque na verdade o Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Para ele, né, segundo a sua explicação, houve um mamífero e esse mamífero deu origem a várias espécies. Então, as espécies de macacos que nós temos hoje são nossos parentes, mas nós não viemos dessas espécies de macaco. Então, nenhum macaco hoje vai passar por uma evolução e vai se tornar um ser humano. Então, segundo ele, houve um primata que deu origem a várias espécies e, né, essas outras espécies são aí, no máximo, nossos parentes. Temos um parentesco com essas espécies. Então, por hoje é só e depois eu volto com mais.